Olá mundo, sejam bem-vindos ao canal Virei Nômade Digital e no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês como está sendo o nosso planejamento para a nossa próxima temporada. E aqui a gente vai mostrar para vocês desde a tomada de decisão de qual país a gente vai escolher, quando a gente vai para lá, a gente vai comprar as passagens aqui junto com vocês e vai reservar também o lugar que a gente vai morar. Então acompanhe a gente para você entender um pouquinho mais sobre o nosso processo de tomada de decisão e como a gente se organiza. Vem aí com a gente no vídeo, vai ser muito legal. Bom pessoal, aqui a gente montou uma planilha só pra gente se organizar. A gente já deixou separado aqui alguns lugares, algumas passagens que a gente já tava de olho. Primeiro ponto, como que a gente escolhe o lugar que a gente quer morar? A gente sempre olha os nossos objetivos, nossos desejos, o que a gente quer fazer, conhecer, e a gente também sempre olha quais são as nossas limitações, né? Grana, trabalho, questões de trabalho remoto também, então tem algumas limitações. Então a gente olha para esses dois pilares para tomar a decisão de onde a gente vai morar. Então em relação aos nossos objetivos, aqui a gente levantou dois objetivos principais. O primeiro deles que a gente gostaria de ter uma temporada em outro país. E quando a gente fala de temporada aqui, a gente percebeu que um tempo bom é ficar mais ou menos em torno de 3 meses no lugar. Menos de 3 meses prejudica muito a nossa rotina e também gera mais custos, né? Na hora que a gente está se acostumando a ter uma vida no lugar ali, já conhece os melhores lugares para ir, já conhece as pessoas, a gente tem que mudar e normalmente gera um gasto maior, né? Mais gasto com transporte, deslocamento, passagem, enquanto que quando a gente fica mais do que 3 meses, a gente sente que a gente já gostaria de conhecer um outro lugar. E o nosso segundo objetivo é de ver neve pela primeira vez. E dos nossos requisitos, né? Temos dois. Então, como a gente não vai estar de férias, o nosso estilo de vida nômade digital precisa conciliar tanto o nosso lazer com também o nosso trabalho. Uma preocupação que a gente precisa ter é o fuso horário. O fuso não pode ser muito diferente do fuso do Brasil, aqui principalmente fuso de Brasília, São Paulo, que é onde as nossas empresas ficam. E o segundo requisito é o nosso teto de gastos. Quando a gente morava em São Paulo, a gente gastava cerca de R$4.000 por mês só com aluguel e condomínio. E pra vocês terem ideia, era um apartamento de 35 metros quadrados. Então olha o preço do metro quadrado ali em São Paulo, né? Então chegou um momento que a gente percebeu, cara, se a gente conseguir transformar o valor do nosso aluguel em São Paulo num valor para a gente gastar com hospedagem, pagando passagem, viajando pelo mundo e não sair mais ou menos desse mesmo gasto, vai valer muito mais a pena para a gente, já que os nossos trabalhos são remotos. Foi aí nesse momento que a gente resolveu então virar nômade digital e desde então a gente usa essa métrica como baliza de R$4.000 por mês com custos fixos. Beleza, então esse é o nosso segundo requisito. Tem outras coisinhas, mas os principais são esses. E aí, quando a gente foi então pensar em qual país a gente gostaria de morar, a gente levou essas coisas em consideração e a gente acabou escolhendo então a Argentina, né? Isso é um país vizinho aqui, contempla a nossa premissa do fuso horário. A gente até pode ver aqui, ó, fuso horário Argentina. Vamos ver. Aqui o padrão da Argentina, ali eles estão 1 hora à frente da gente aqui somente. Inclusive, isso só está acontecendo porque eu estou em Campo Grande. Se eu fosse considerar o fuso horário de Brasília, de São Paulo, o GMT3 aqui é o mesmo, né? Em relação ao fuso horário, a Argentina consegue atender bem esse requisito. Em relação ao nosso teto de R$4.000 por mês, o peso argentino está bem desvalorizado, apesar do real não estar num bom cenário em comparação ao dólar, pelo menos em relação aos pesos argentinos a gente está bem. E em relação aos nossos objetivos, beleza, é outro país, a gente nunca foi para lá, então acho que vai ser uma experiência de vida bem legal e a gente vai compartilhar tudo com vocês, tanto aqui no nosso canal quanto no nosso Instagram. E atende também o nosso objetivo de ver neve pela primeira vez, porém a gente vai se planejar então para fazer essa viagem no inverno na Argentina, tá bom? Então a gente vai planejar as datas olhando ali mais para o meio do ano que vem. O que a gente ainda está decidindo é qual cidade a gente vai ficar lá, né? Se realmente é Buenos Aires, que é a principal cidade turística ali, capital da Argentina, ou se é La Plata. Tá? La Plata é uma cidade vizinha ali a Buenos Aires. Qual que pode ser o ponto positivo?
que é um pouco mais calma a cidade, não é tão caro as coisas lá quanto é em Buenos Aires, e a gente já vê alguns lugares que nos interessou. Então a gente está observando essas duas cidades. Para a gente definir as datas, o que a gente olha? Além de cumprir com os nossos objetivos e requisitos aqui, que eu já comentei com vocês que a gente quer, provavelmente vai ser na metade do ano que vem, uma coisa que influencia muito é o valor das passagens e a disponibilidade de hospedagem. Então vamos lá. Tem uma ferramenta que a gente gosta bastante de usar, que é o Google Flights, acho que todo mundo aí já conhece, mas basicamente é a ferramenta de busca de voos do Google. Você entra lá, coloca aqui o seu origem, destino, e aqui quando você abre o calendário, uma coisa bem legal é que ele mostra pra gente, ó, aqui embaixo, tem o número de dias de viagem que você quer fazer. Coloquei aqui 3 meses já. E aí com isso, ele já mostra para vocês no calendário, mais ou menos, se eu for no dia 7, por exemplo, de maio, o preço de ida e volta, eu vou encontrar a partir de R$ 1.600, tá? Agora, se eu for no dia 4 de maio, que são só 3 dias antes aqui do dia 7, os preços estarão a partir de R$ 1.950 e de volta. Então é bem legal que você consegue olhar aqui no calendário, como a gente tem bastante flexibilidade de data, e escolher a data que melhor convém com a nossa viagem. Tá? Então aqui, como os preços não estão muito diferentes, a partir de R$ 1.600, R$ 1.650, a gente escolheu aqui sair no dia 1º de junho, um domingo, porque dá pra gente se organizar aqui no sábado, ir para São Paulo com calma, sair de Guarulhos, não sei onde a gente vai estar exatamente, então dá tempo da gente ir para São Paulo e pegar o nosso voo aqui com calma no domingo. Então vamos colocar aqui do dia 1º de junho até o dia 30 de agosto, tá? Não sei porque que ele não está aparecendo aqui o valor, mas eu acho que não vai mudar muito. Vamos ver aqui, ó, tá certo. 1.650 o valor dos preços das passagens ida e volta já, tá? A partir de. Só que assim, só uma dica para vocês, não confiem tanto somente nesse valor aqui do que o Google Flights está mostrando, porque quando você vai para o site da Latam, da Gol, pode ser que ele não tenha atualizado ainda no Google Flights. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos selecionar aqui os voos e vamos lá para o site da Latam. Tem 2 voos de ida que estão com a possibilidade de manter esse preço de 1.650. A diferença é que esse primeiro, tá vendo, tem 2 paradas e tem uma duração total de 12 horas e 50 minutos. Esse de baixo aqui, 3 horas, é muito mais confortável pra gente, né? Também é no domingo, porque é coisa que a gente vai sair um pouco mais tarde ali, mas tudo bem pra gente. Então a gente seleciona esse voo e depois aqui seleciona o outro. De volta, só tinha um a 1.650. Você clica em continuar, ele vai te direcionar aqui para o site já da companhia aérea. Beleza? Então, vamos lá, só na nossa planilha preencher que a nossa data de ida, então, será no dia 1º de junho de 2025 e a nossa data de volta será no dia 30 de agosto de 2025. Então, a gente vai ficar 90 dias lá. Beleza, então olhando aqui, o que a gente vai ter que fazer para comprar as nossas passagens? Eu tenho algumas milhas, eu e a Jéssica a gente utiliza um cartão de crédito que dá pontos, e a gente compra bastante coisa utilizando os links da Livelo também, e a gente foi acumulando ao longo do último ano alguns pontos e acho que vai dar para usar para comprar essas passagens. A minha pergunta, o que eu fico pensando sempre é: será que compensa eu pagar em dinheiro ou pagar em pontos? Porque muitas vezes você pode vender os pontos, vender o milheiro dos pontos em sites de vendas de milha. E será que ficaria mais barato se eu vendesse as minhas milhas aqui, por exemplo, por R$25 o milheiro e comprasse as passagens e ainda sobraria um valor ali excedente pra gente? Ou será que se eu vendesse as milhas e comprasse as passagens, ainda ia ter que inteirar? Então a gente usa esse raciocínio para saber se tá mais vantajoso para a gente naquele momento, para aquelas passagens, comprar com dinheiro ou com as milhas mesmo, dado que as milhas também são ativo, também é uma moeda de troca. Então a gente vai fazer essa conta aqui para saber o que vai valer mais a pena. Nessa primeira aba aqui eu coloquei então saída do dia 1º de junho até 30 de agosto de São Paulo para Buenos Aires, 2 passageiros categoria econômica, né? Porque ainda não estamos ricos. Então a gente vai partir aqui
da escolha do voo de ida. O valor está igual, a duração é a mesma, os dois são voos diretos, sem conexão. A única questão que a gente precisa ver é o que vai ficar mais confortável para a gente no dia. Eu acho que esse segundo aqui vai ficar melhor, que sai às 13h55 de Guarulhos. Por quê? Se eu pegar esse primeiro, às 8h35, eu vou ter que sair muito cedo da cidade que eu tiver, se eu não estiver em São Paulo, se eu estiver em Indaiatuba, por exemplo, para não correr o risco de perder o voo, sendo que é um voo internacional, eles ainda recomendam chegar com 3 horas de antecedência no aeroporto, então a gente não está afim de madrugar, vamos pegar esse que vai ser mais confortável, às 13h55. Bom, pessoal, a gente vai pegar aqui a tarifa Light, né, que é a mais barata, tá R$ 781,56, tá? A gente vai chegar aqui por volta das 17 horas, ali no aeroporto vamos ver que aeroporto é esse, só pra gente não se ferrar a hora que chegar lá, né? Onde fica esse aeroporto? Acho que é um dos principais aeroportos de lá, aqui, ó, perfeito, ó, fica em Buenos Aires, tá? Até pra vocês terem ideia, o que a gente tá olhando é que se a gente vai ficar por Buenos Aires ou La Plata, que é a cidade vizinha, tá? E aí tudo bem, mesmo que a gente chegue por Buenos Aires, a gente pega um ônibus, pega um transporte aqui para La Plata depois. Agora que a gente pegou aqui, escolhemos o voo de ida, pegando o voo de volta no dia 30 de agosto. A mesma lógica que eu falei para vocês se aplica aqui também, só que a questão é que se eu chegar muito tarde em Guarulhos, eu não consigo depois chegar a tempo na rodoviária do Tietê, né, que não fica tão perto. Então eu vou pegar esse que chega um pouco mais cedo para a gente conseguir ir para a rodoviária depois e ter ônibus disponíveis em termos de horário. O valor da viagem ficou em 2.903, só que a gente tem quase R$1.000 aqui de taxa de embarque e impostos. Essa taxa aqui a gente não consegue reduzir, o que a gente vai conseguir é o valor da passagem, mas tudo bem. Então o valor final aqui para a gente ficou em R$3.902,26 em dinheiro. 3.902,26 em dinheiro sem utilizar pontos, tá? Beleza. E aqui o valor mensal, qual que é a nossa lógica? Se a gente ficasse morando em São Paulo durante 3 meses, a gente teria gasto só com custos fixos, a gente gastaria 4.000 vezes 3, ou seja, R$12.000 em 3 meses. A nossa lógica a gente não pode então gastar mais do que 12.000 nesses 3 meses que a gente vai ficar na Argentina contando com as passagens. Então aqui o valor mensal que está dando pra gente, o valor total R$3.902,26, o valor mensal R$1.300,75. Somado isso ao valor da nossa hospedagem, a gente tem que ficar abaixo de R$4.000. E agora vamos fazer uma simulação com pontos para ver se vale mais a pena a gente comprar com dinheiro ou com pontos. Ó, selecionei aqui São Paulo, Buenos Aires, mesmas datas, 2 passageiros usando dinheiro mais pontos. Certo, eu tenho que selecionar aqui, pessoal, exatamente os mesmos voos, tá? Para não dar diferença na comparação. Ó, aqui ele tá dando 20.000 pontos mais R$55 de taxa de embarque. Tá, e esse foi o voo que a gente pegou no outro também para volta. Vou colocar a opção de usar 100% dos pontos. Normalmente isso daqui, gente, não muda o valor da milha, tá? Em si dos pontos. O que mais muda é porque, tipo, se eu não tiver 40.000 pontos, você pode, se você só tiver, sei lá, 30.000 pontos, você poderia usar essas opções para viabilizar a compra por pontos. Mas como eu tenho os pontos, eu vou colocar aqui a maior parte em pontos para ver. Se estiver compensando, eu uso o máximo de pontos possível que eu puder para gastar menos dinheiro. Se não estiver compensando, eu pago tudo em dinheiro. Essa é a minha lógica. Certo, pessoal, aqui já carregou pra gente então a tela final. A gente vai gastar então 80.656 pontos mais R$998 com as taxas de embarque. Então no total aqui, ó, esses R$998 é exatamente a mesma taxa em relação a quando a gente estava pagando em dinheiro, tá? Isso não muda, como eu tinha comentado. Então vamos ver aqui se vai compensar. Bom, pessoal, vamos fazer as contas aqui então, tá? Qual que é a lógica? Igual eu comentei com vocês, as milhas é como se fosse uma moeda também. Você pode converter as milhas em dinheiro se você vender o seu milheiro depois. Ou você pode usar as milhas diretamente para comprar as passagens. Então, na soma de dinheiros mais pontos que eu tenho, eu vou escolher o valor que der menor para mim, certo? Onde eu tiver o menor custo. Agora, o que vai ser a variável que você vai ter que pesquisar é por quanto você conseguiria vender o seu milheiro. Então, para isso, vamos colocar preço venda milheiro Latam.
tá? E aqui a gente consegue ver, vamos pegar aqui, ó, cotação milhas, ó, Latam Pass. A cada 10 mil milhas que você tem, eles pagam R$ 262,80. Então, a cada 1.000 milhas, né, a cada milheiro, você vai receber mais ou menos R$ 26,28. Então, a gente vem aqui na nossa planilha e vamos colocar exatamente o valor que está aqui, tá? Eu nem pesquisei se essa é a melhor cotação, não é? Mas vamos pegar aqui essa cotação que a gente achou aqui, 26,28. Significa que 80.656 milhas nos pagariam, né, nos renderiam ali, se eu fosse vender naquele site, nos pagariam R$ 2.119, certo? Se eu somar 2.119 com 998, que é a taxa de embarque, meu preço total dessa passagem fica R$ 3.118 utilizando as milhas. Então, o que isso significa pra gente? Que está compensando mais eu utilizar milhas do que pagar em dinheiro, porque mesmo sabendo que eu poderia vender as minhas milhas por fora, eu estaria recebendo um valor menor que não seria suficiente para comprar as minhas passagens, tá bom? Por isso a nossa escolha vai ser de comprar as passagens da Latam com pontos. Os nossos dados, agora vamos para aquela parte que sempre nos assusta, né? O pagamento. Bom, beleza, aqui está o resumo da nossa compra, 80.656 pontos, mais quase R$ 1.000 de taxa de embarque. Aqui, ó, a gente tem 96 mil milhas, então a gente vai usar quase tudo aqui, vai sobrar 16 mil milhas, mas beleza, né, a gente junta milhas para isso. Bom, pessoal, então aqui, como vocês podem ver, a compra já foi realizada, na verdade, já aceitou o pagamento. Tá só agora finalizando aqui o processo. Vamos para a segunda etapa aqui do nosso vídeo, então, que é ver onde a gente vai morar, né, durante esses 3 meses lá na Argentina. Então aqui a gente separou 3 Airbnbs que a gente gostou bastante, pra gente não tava compensando tanto no Booking, às vezes compensa, tá? Mas a gente achou umas casas bem legais no Airbnb que o valor tava interessante. Então vamos olhar essa primeira opção aqui, o duplex no centro da cidade de Bell. Ah, só uma dica, tá? Quando a gente vai pesquisar, a gente vem aqui, coloca nosso destino, né, que no caso é a Argentina, e quando a gente vai colocar o check-in e o check-out, as datas, normalmente a gente vem aqui nessa parte ou no flexível ou meses, porque normalmente os preços são melhores aqui. Então vamos pegar aqui, ó, junho, julho e agosto. Então vamos sair daqui e vamos ver os que a gente já deu uma primeira observada. Esse duplex fica no centro da cidade Bell. É uma casa, tá? Uma casa bem legalzinha, a gente gostou bastante das fotos aqui, ó, tem piscina no quintal, tem essa área verde aqui aos fundos, que é bem interessante, olha que bonito, aqui a sala, né, TV, tem esse quartinho aqui, tem um quarto de casal, banheiro também, interessante, bidezinho, para quem gosta, a gente não usa, guarda-roupa, ar-condicionado, cozinha com fogão, geladeira, coifa, bem equipado aparentemente. É uma sala bem ampla, então beleza, legal, né? O ambiente parece confortável. São 2 andares, né? Um duplex aqui importante, ó, tem uma outra estação de trabalho no segundo quarto. Muito bom, chuveiro parece bom, banheiro limpo. Então legal, é isso que a gente normalmente analisa aqui, dando uma importância maior principalmente para a questão do Wi-Fi, né, para a gente conseguir trabalhar remotamente, e também para a questão das estações de trabalho. Então a gente normalmente olha isso, e nesse caso aqui tem espaço de trabalho exclusivo, tem Wi-Fi também, e a gente também gosta muito quando tem máquina de lavar. Não é um requisito de nós, se achar um melhor lugar do mundo e não tiver máquina, a gente não vai deixar de fechar por isso, mas é um diferencial que a gente leva em conta. A gente também olha a questão de avaliações do anfitrião, tal e tudo mais, para não ter nenhuma pegadinha. Normalmente a gente manda uma mensagem, conversa antes de fechar a estadia. Vamos dar uma olhada onde ele fica, tá? Aqui no mapa. Eles só fornecem a localização exata depois que você reserva, mas aqui é uma localização aproximada que já dá pra gente entender bem onde ele fica. Então, ó, como eu comentei com vocês, ele fica em La Plata,
Aqui, cidade vizinha da Argentina. Aparentemente fica bem localizado, não fica no centro da cidade, mas fica numa boa região. Interessante aqui, Citibel, não fica em La Plata não, tá? Fica em Citibel, que é inclusive um pouco mais próximo de Buenos Aires que La Plata, mas elas praticamente aqui são juntas. Ela vai ficar aqui no valor de R$ 2.676 por mês, entrando no dia 1º de junho, saindo no dia 1º de setembro. Deixa eu vir aqui para compra, porque às vezes eles colocam umas taxas a mais. Ó, total, R$ 8.026,27. Vamos colocar aqui no valor total. Mensal ficaria em torno de 2.675 por mês. Vamos colocar aqui esse tipo. Me pareceu uma boa opção, tá? Em termos de conforto, vou colocar ótimo. Ok, vamos para a segunda opção. Belo apartamento localizado no Barrio Norte. Esse sim fica em La Plata, tá? Aqui a gente está falando de um quarto, 3 camas, 2 banheiros, cabem até 4 hóspedes. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Olha só, pessoal, esse apartamento parece bem bonitinho, gente. Olha isso, ar-condicionado na sala, sofá, decoraçãozinha, legal. Tem uma mesa na sala que dá pra gente trabalhar. Quarto parece confortável, a colcha. São 2 quartos, na verdade, né? Um quarto de casal ali com suíte, outro quarto com 2 camas de solteiro. Guarda-roupas. O outro parecia um pouco mais novo, esse aqui um pouco mais antigo, mas bem conservado, reformado aqui. E olha só, tem uma estação de trabalho aqui num outro ambiente também. Aqui, ó, fica aqui nessa sala, essa estação de trabalho. Bom que acho que a mesa é móvel, então dá para levar para outro ambiente se precisar. Legal, pessoal, ó. Então pelas fotos ele pareceu ser bem bonitinho esse apartamento. Ah, aqui, olha só, tem uma máquina de lavar, tá? Tem uma área de lavanderia também importante. Conforto, diria aqui também, excelente, igual o outro. A única questão é que ele é um pouco mais antigo, aparentemente, mas bem conservado. A decoração, eu gostei, até senti mais confortável do que a outra casa. E assim, um detalhe que às vezes a gente prioriza é que apartamento a gente sente um pouco mais seguro do que casa, né? Tem a portaria ali e tal, tem questão de elevador, tem mais barreiras. E se for só a casa, que a gente não tem tanto respaldo de ninguém. Então aqui, vamos lá, tem Wi-Fi, espaço de trabalho exclusivo, máquina de lavar, condicionário, secadora na acomodação também gratuito, câmeras de segurança, tem muito mais coisa aqui também. Aqui ele fica em La Plata, esse sim é La Plata, né? Até pelo título do anúncio. Aqui em La Plata ele já fica mais numa região central. Vamos ver o que tem aqui próximo. Ó, Gaia Fitness Club. Interessante. Tem academia, tem pizzaria. Tem até um museu ali. Jack Burgers. Ó, parece ser uma região bem legal, tá? Normalmente quando a gente está quase fechando, a gente também entra ali na visão do Google Street para a gente analisar como é a rua, como é o bairro ali, para ver se não é um lugar muito perigoso, dar uma pesquisada nisso também. Ó, a única questão deste apartamento que a gente tinha visto é porque ele ainda não tem avaliação, eu acho que ele é novo, tá? Do Airbnb. Então a gente vai ter que mandar uma mensagem só para confirmar. Enfim, tem um pouco mais de segurança aqui em relação a esse anfitrião, tá bom? Mas ele tá bem legal, tá bem interessante, tá bem mais barato que o outro também, né? Valor total R$ 4.629,83, ficando um valor mensal ali, e o bom do Airbnb que é tudo incluso já, né? Não tô falando só do aluguel, do condomínio, tô falando já do Wi-Fi, internet tá inclusa, energia, água, gás, lavanderia, que a gente não vai ter esse gasto. R$ 1.543 por mês, gente, olha isso. Se eu for até aqui somar com o valor das passagens mensal, tô falando de R$ 2.582, R$ 2.600. E por fim, a nossa última opção aqui que a gente viu é a casa com vista para o lago. Olha isso. Ela tem os fundos da casa, né? Fica para um lago, uma sala aparentemente bem confortável, cama também. Olha, bem bonitinha aqui também, bem decorada. Lareira aqui aos fundos. Televisão aparentemente Smart TV, dá pra gente assistir uma Netflix ali, as nossas séries. Cozinha bem equipada, máquina de lavar e aparentemente de secar também.
bem interessante. A única questão aqui é que eu não vi muitas estações de trabalho, né? E aqui tem essa bancada na cozinha, mas ninguém merece ficar trabalhando durante 3 meses numa banqueta alta dessa sem encosto, né? As costas vão pedir arrego. Esse pode ser um impeditivo pra gente. O que chamou bastante atenção pra gente foi principalmente o valor em relação ao padrão. Ó, ele já fica num outro extremo em relação a La Plata, tá vendo? Que aqui é La Plata, onde a gente tinha visto a outra casa também. Ele fica, parece que é Buenos Aires, mas ele fica pro outro extremo aqui, já um pouquinho mais afastado. É uma região interessante, tem os lagos e tal, mas a gente vai ter que se deslocar a mesma coisa em relação a se a gente estivesse aqui mais para próximo de La Plata, tá vendo? Que dá mais ou menos a mesma distância, né? Então não é um diferencial a localização e tem esse ponto negativo de não ter 2 estações de trabalho. Então eu vou colocar bom, não vou colocar ótimo mesmo com o diferencial do lago. Total R$ 5.680, R$ 1.893, quase R$ 1.900 aqui por mês. E olha só um detalhe, tá pessoal? Esse aqui é belo apartamento no bairro Norte, pra vocês terem ideia. O valor desse apartamento estaria, se a gente fosse considerar as diárias normais, R$ 1.907, quase R$ 3.000. Quando eu coloco a busca flexível e essa reserva por temporada, ele cai para quase metade do preço, R$ 1.543. Não sei se vocês viram ali quanto a gente estaria economizando. Ó, você economizará R$ 4.233 durante esses 3 meses de estadia. Então, essa busca ali olhando para estadias mais prolongadas no Airbnb vale muito a pena, tá? Então essa segunda opção me pareceu a melhor, tá? Tanto em relação a valores, o conforto ali, atendimento, tem 2 estações de trabalho, máquina de lavar, de secar, internet, Wi-Fi. Vamos só a gente vai precisar mandar uma mensagem para o anfitrião agora só para a gente confirmar. E também dar uma olhada aqui no Maps. Vamos ver se a gente acha mais ou menos onde fica. Aqui, pessoal, ó. Já estamos na rua, quem sabe, da nossa futura casa aqui, tá? Parece um bairro bem residencial, ó. Uma ruinha bonitinha, bem arborizada. Cara, eu gosto muito quando tem bastante verde, assim, bastante árvore. Parece ser um bairro um pouco mais antigo, tá vendo? A estrutura das casas, assim como o apartamento, eu tinha comentado que era um pouco mais antigo. Aqui tem o que é isso? Um metrô, gente, olha só. Não, é um trem, né, que tá por cima da terra. Passa um trem aqui do lado da nossa casa, o que é muito bom. Se esse trem nos levar até Buenos Aires, por exemplo, dá pra gente ir e voltar. Provavelmente o custo deve ser bem menor do que a gente fosse pegar um transporte por aplicativo. A gente teria que ir de ônibus, mas eu prefiro o trem normalmente, que é mais fácil. Bom, pessoal, aqui, ó, o bairro me pareceu um bairro bem seguro, residencial. A gente ainda, lógico, que vai pesquisar um pouquinho mais, né, para saber sobre o local, mas a gente já fez, na verdade, algumas pesquisas e a gente descobriu que é um bairro universitário, tá? Um bairro não, uma cidade, La Plata, uma cidade universitária. É uma das maiores cidades da Argentina também, um custo mais reduzido, mas uma qualidade de vida muito boa. Então a gente tá bem confortável de ficar por aqui. Se a gente reservar hoje, a gente já vai ter que pagar a primeira parcela, que é de R$ 1.509, e vão ficar faltando as outras 2 parcelas mensais durante os meses que a gente estiver por lá. Vale a pena reservar agora, desde já? Cara, se a gente achar que é um achado, sim, vale a pena, porque daí a gente já consegue garantir esse lugar pra gente. Se não, se a gente vê que tem várias opções, a gente não quer gastar uma grana agora, já consumir R$ 1.500 do nosso limite do cartão esse mês, não precisa, a gente deixa aí. A gente viu esse lugar aqui há um mês atrás, umas 2, 3 semanas atrás, e ele ainda está disponível, mas pode ser que não esteja mais daqui a pouco. Como a gente gosta de se planejar bastante, assim, com alguns meses de antecedência, esse Airbnb que a gente está agora aqui em Campo Grande, a gente já tinha reservado ele há uns 2 meses antes de estar aqui, porque normalmente a gente consegue lugares melhores por preços melhores. Então acho que a gente, como não estamos mais pagando o aluguel desse Airbnb, porque a gente já pagou nos meses anteriores, acho que pode fazer sentido a gente já reservar aqui esse lugar também. Só vai mandar uma mensagem aqui pro José.
para o anfitrião para saber do lugar, né? Entender um pouquinho melhor ali porque que não tem outras avaliações. E se a gente sentir confiança, a gente fecha. O bom de estar intermediado também por uma plataforma como o Airbnb é que se tiver qualquer problema, a gente consegue devolução do dinheiro, consegue respaldo do Airbnb. O problema de negociar diretamente ali com o anfitrião, né, fora da plataforma, é que você fica sem respaldo nenhum. Então, normalmente, mesmo que haja uma taxa da plataforma, a gente gosta de fazer tudo certinho aqui por esses intermediadores de serviço. Os nossos custos com isso vão se somar em valor mensal das passagens de R$ 1.039 mais R$ 1.543. Vamos gastar aqui uns 60% mais ou menos, vamos colocar aqui no nosso orçamento, isso aí, 65%. A gente vai gastar e o restante vai sobrar aqui mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.400 do que a gente teria de gasto mensal, a gente vai destinar para passeios, viagens e tudo mais. Com certeza a gente vai gastar um pouquinho mais lá para poder conhecer, né? Ver neve e tudo mais, então com passeios a gente deve gastar um pouco mais. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. A gente ainda vai fazer mais um vídeo mostrando o nosso planejamento daí sim do dia a dia, onde a gente vai lá fazer a nossa academia, nossos exercícios, quais restaurantes a gente quer conhecer, falar um pouco mais sobre a vida lá, né, sobre o turismo. Quando a gente chegar à nossa temporada, vocês vão poder acompanhar tudo pelo nosso canal aqui do YouTube e pelo Instagram também. Combinado? Valeu, pessoal, até a próxima.